Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou a Patrícia Borges e este é o SOS Convida, o seu programa semanal que leva até você e a sua família as dicas e orientações a respeito da saúde e do bem-estar. E hoje o nosso programa está com um tema muito importante, que nós vamos falar sobre o câncer ocupacional. E para falar sobre isso, nós convidamos o Gabriel Menezes Leão. Ele é engenheiro mecânico e é pós-graduado em segurança do trabalho e ele trabalha na Protecta Segurança do Trabalho. Gabriel, seja bem-vindo. E hoje, como você sabe, o nosso programa está num formato diferente. A SOS do Câncer está respeitando as orientações das nossas autoridades de saúde. Então, eu estou home office e o nosso convidado também. Tá bom? Mas a qualidade do nosso programa continua a mesma e jamais, independente de qualquer coisa, nós deixaríamos de levar até você as orientações. Tá bom? Então vamos lá, Gabriel, minha primeira pergunta para você. Gabriel, o que é o câncer ocupacional? O câncer ocupacional é aquele que se desenvolve nos trabalhadores por exposição a agentes cancerígenos que estão presentes no ambiente de trabalho. Alguns produtos químicos já são comprovadamente cancerígenos, além de outros fatores como a luz solar, radiações ionizantes e vários outros. A exposição de um trabalhador a esses agentes cancerígenos em níveis acima do permitido pela legislação brasileira, a norma regulamentadora número 15, durante longos períodos, meses e anos, pode sim contribuir para o desenvolvimento do câncer. Agora, Gabriel, que nós já sabemos sobre o câncer ocupacional, eu gostaria que você nos explicasse um pouquinho quais segmentos expõem mais os colaboradores ao risco de desenvolver esse câncer ocupacional. O câncer ocupacional é recorrente em diversos setores, diversos segmentos. Os mais comuns, os mais frequentes, são indústrias onde há o manuseio, o beneficiamento ou utilização de produtos químicos que são já comprovadamente cancerígenos, postos de gasolina, refinarias de combustível, clínicas radiológicas, siderurgias e em alguns setores da agricultura onde são utilizados defensivos agrícolas à base de produtos químicos. E, Gabriel, quais são os principais agentes cancerígenos no ambiente de trabalho? Nós podemos encontrar os principais agentes cancerígenos na Lista Nacional de Agentes Cancerígenos para Humanos, a LNAH, que é uma lista emitida e atualizada periodicamente pelo governo federal. Nessa lista, nós temos relacionados aí mais de 100 produtos, mais de 100 agentes de risco, que são divididos entre os provavelmente cancerígenos e os já comprovadamente cancerígenos para humanos. Dentre os agentes listados, a gente pode destacar, por exemplo, o benzeno, que está presente na gasolina e em alguns solventes, que além de ser cancerígeno, é teratogênico, ou seja, ele pode influenciar na formação de feto durante a gestação. Podemos citar também o formaldeído, que está agente em alguns produtos de limpeza, desinfetantes, desengordurantes. A radiação ultravioleta, presente, por exemplo, em operações de solda. E a radiação solar. Agora que você falou sobre ambiente de trabalho, além desses fatores, tem também os fatores externos. Nós também podemos falar sobre a genética, o estilo de vida. Isso pode aumentar as chances do desenvolvimento do câncer ocupacional, Gabriel? Sim, a genética e os hábitos diários das pessoas influencia sim nessa questão pelo fator da individualidade, a fisiologia de cada um. Primeiramente, responde de maneira diferente a esses estímulos dos agentes cancerígenos. Então, às vezes, duas pessoas expostas ao mesmo tipo de risco, na mesma intensidade, podem sim podem responder de forma diferente a esses agentes e desenvolver uma sim, a outra não, ou uma primeiro e a outra depois, um tumor maligno aí. O estilo de vida, obviamente, também vai influenciar nisso. Às vezes, no ambiente de trabalho, a gente vai ter recursos, vai ter meios de prevenção dessa exposição do trabalhador,
Mas o tabagismo, o alcoolismo, a ingestão de alimentos industrializados, com excesso de produtos químicos, alimentos com excesso de agrotóxico, alimentos embutidos, tudo isso aumenta a probabilidade do surgimento de um câncer. Mas falando do ambiente de trabalho, o controle dessa exposição vai influenciar sim, o nível do agente cancerígeno vai influenciar também, e a minha individualidade, a minha genética, a minha fisiologia vai ter uma influência também na resposta do meu corpo a esse estímulo. E quais órgãos, Gabriel, são mais afetados pelo câncer ocupacional? Os órgãos atingidos pelos agentes cancerígenos do ambiente de trabalho variam, né? Isso vai depender muito de qual agente de risco que a gente está falando. Mas, em geral, os mais comuns são o câncer de pele, o câncer no sistema respiratório, incluindo aí laringe, traqueia, pulmões, brônquios, né? Então no sistema respiratório como um todo, sistema reprodutivo, mamas e próstata, além do sistema nervoso central. E Gabriel, o que as empresas, né, elas podem fazer para proteger os seus colaboradores do câncer ocupacional e o que os colaboradores também podem adotar, né, se eles podem adotar algum tipo de comportamento para prevenção aí do autocuidado? O que você pode falar para a gente sobre isso? As empresas são obrigadas por lei a prevenir esse tipo de situação. Para isso, elas devem identificar os agentes de risco que tem ali presentes no ambiente de trabalho e manter registro de avaliações periódicas do nível de exposição dos trabalhadores a esses agentes. Além disso, ela precisa promover ações de prevenção, especialmente tentando eliminar esse agente de risco do ambiente ou neutralizar ele, e quando isso não for possível, fornecendo equipamento de proteção individual, EPI, para os seus trabalhadores. Para garantir que essa prevenção está sendo eficiente, a empresa tem que ainda monitorar a saúde dos funcionários através dos exames ocupacionais, o exame clínico, o periódico, o demissional, exame de retorno ao trabalho, exame de mudança de função, para através desses monitores, esses indicadores biológicos, identificar se o agente está agindo efetivamente de forma a deteriorar o organismo do trabalhador e gerar nele aí um surgimento de um tumor. O trabalhador, por outro lado, ele precisa seguir todas as normas, né, de segurança e de saúde ocupacional da empresa, utilizar os equipamentos de segurança, realizar os exames quando a empresa solicitar e trazer informação para a empresa, né, para o empregador, levar o conhecimento do setor de medicina do trabalho ou do departamento pessoal, caso ele perceba alguma mudança no ambiente ou alguma indicação fisiológica dele ali, alguma alteração no corpo dele, no funcionamento do corpo dele, para que isso seja indicado o tratamento, né, ou a investigação, uma consulta com um médico especializado, para que se investigue se não é o caso do surgimento de um possível tumor. Gabriel, os EPIs eles são importantes e eles auxiliam na prevenção do câncer ocupacional? O EPI é a última opção. Primeiro a gente precisa tentar eliminar o agente de risco do ambiente ou neutralizar esse agente de risco, esse produto químico, esse agente físico, para que ele não tenha contato com o meu trabalhador. Quando isso não é possível, aí sim a gente vai adotar o EPI, porque vai ser a única forma de eu garantir que o meu trabalhador não tenha contato, ou não inale, ou não tenha ingestão, ou não seja exposto àquele agente de risco. Vale lembrar que o fornecimento do EPI é obrigatório por parte da empresa e o uso do EPI é obrigatório por parte do trabalhador. Somente dessa maneira que a gente consegue aumentar as chances de evitar o desenvolvimento de um câncer ocupacional. Agora que nós falamos, né, sobre os equipamentos de proteção individual, outra pergunta sobre isso. Pode haver negligência quanto ao uso dos EPIs,
tanto por parte do empregado e também por parte do empregador, Gabriel? De forma nenhuma. Por parte da empresa, como eu disse, é obrigatório que ela, primeiro, identifique e avalie os agentes de risco para poder determinar qual que é o EPI correto para prevenir o trabalhador contra a ação daquele determinado agente de risco, né, aquele agente cancerígeno. E por parte do trabalhador, ele não pode se recusar a utilizar um EPI de forma nenhuma. Para a empresa, essa negligência, né, pode causar aí autuações e multas, além de prejuízos financeiros, né, com doenças ocupacionais. E para o trabalhador claro, né, é óbvio que o prejuízo é maior, porque é ele que vai ter que lidar depois com uma doença que muitas vezes tem pouca probabilidade de cura. Então, negligenciar o uso do EPI é impensável, principalmente em ambientes onde eu tenho a presença de agentes cancerígenos, né, gente? Vale lembrar ainda que a recusa injustificada do trabalhador ao uso do EPI pode levar ele à demissão, inclusive por justa causa. E Gabriel, aos primeiros sinais de câncer ocupacional, como esse colaborador ele deve se comportar? Caso o trabalhador perceba alguma alteração no seu funcionamento fisiológico, né, no seu corpo, qualquer alteração que seja, presença de nódulos, sensações diferentes, dores diferentes, manchas na pele, sangramentos, né, incomuns, ele deve recorrer ao setor de medicina do trabalho ou ao setor de departamento pessoal, ou na falta de um desses, né, ao seu superior, ao empregador direto, ao dono da empresa, para que ele seja encaminhado para exames médicos para a detecção de qualquer tipo de tumor, né? O câncer, como a gente sabe, quando detectado precocemente, tem uma possibilidade, uma probabilidade de tratamento muito maior. Então, se você identificar, né, se um trabalhador identificar qualquer tipo de alteração fisiológica, ele deve comunicar isso para a empresa imediatamente. Sim, e agora eu gostaria de conversar com você sobre exames periódicos. Os exames periódicos, eles são importantes para os trabalhadores que são expostos, né, a esses fatores de risco do câncer ocupacional, Gabriel? Sim, com certeza. Os exames periódicos têm uma função muito importante com relação à prevenção do câncer ocupacional. Então, os exames periódicos, eles são extremamente importantes porque eles são os nossos indicadores biológicos, eles vão avaliar os nossos indicadores biológicos. Por exemplo, no caso de uma leucemia, uma queda no número de plaquetas e de leucócitos pode indicar o princípio do surgimento de uma leucemia. Pode indicar, né, que eu já tenho ali um processo de evolução de uma leucemia no meu corpo. Então, ao detectar isso no exame periódico, o trabalhador vai ser encaminhado para um especialista para fazer uma avaliação mais detalhada. E esses exames que são feitos periodicamente, eles são vinculados aí ao risco que o trabalhador está exposto. Então, eles são de extrema importância, porque eles vão mostrar para nós se os equipamentos, se os sistemas de proteção que estão sendo adotados naquela empresa contra os agentes cancerígenos, se eles estão sendo eficientes ou não. Gabriel, muito obrigada pela sua participação. Foi um prazer enorme conversar com você. Muito obrigada mesmo. E para você que esteve conosco até aqui, muito obrigada. Nós deixamos aí o nosso abraço, nos despedimos e até o próximo programa.